começar da situação do ofício, né, da CBF, quando determinou que Cruzeiro e Palmeiras pudessem jogar o jogo de quarta-feira sem a presença do torcedor, com portões fechados. O Cruzeiro ainda tentou, de alguma forma, né, trazer a torcida do Cruzeiro para essa partida, tentando a torcida única, mas aí essa ação que acabou mudando de mãos, né, saindo da juíza que acompanhava o caso, para que talvez pudesse até ter um tempo maior, e agora o Cruzeiro nem segundo a lei de diretrizes, né, ela nem permite a venda de ingressos agora. Então, ainda que seja favorável a sentença para o Cruzeiro, que ele possa contar com o seu torcedor, nem tem tempo hábil ainda para que possa ser comercializado o ingresso para o jogo de amanhã. Então dá para a gente cravar que de fato a torcida do Cruzeiro não vai poder comparecer, nem a torcida do Palmeiras. É claro, a gente relembra o caso que aconteceu lá no final de outubro, né? Aquele episódio envolvendo as principais organizadas de Cruzeiro e Palmeiras, acabou com a morte de um torcedor do Cruzeiro. Enfim, e aí o caso acabou sucedendo, e aí acontece agora o fato de amanhã o torcedor não poder comparecer. O jogo acontecerá mesmo com portões fechados. Que papelão, né, Seabra? Essa situação, um jogo tão importante, já é um clássico nacional, né? Cruzeiro e Palmeiras por si só. Estamos na penúltima rodada de um campeonato, as duas equipes ainda brigam por alguma situação e portões fechados. Como você viu todo esse movimento, essa interferência do Ministério Público, esta reação da CBF e esta decisão até agora de portões fechados amanhã, hein, Dani? Olha, Léo, eu acho que dentre todos esses aí, quem não tá errado na decisão é a CBF. Por quê? A CBF, o Cruzeiro tá tentando colocar a torcida, ok. O Palmeiras também, claro, é favorável à torcida. Existe no regulamento geral uma questão da isonomia. Então, se você teve em São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro, obrigatoriamente você tem que ter Cruzeiro e Palmeiras em Belo Horizonte com a torcida do Palmeiras. Então, se tem garantia para a torcida do Palmeiras, ok, aí vão os dois, acabou, tá tudo certo. Se não tem garantia para um, então não pode ter ninguém. E aí eu concordo que a CBF, no regulamento, friamente tá correta. Agora, é uma vergonha isso acontecer, né? Principalmente porque a situação do Cruzeiro hoje, a gente sabe, não vai lotar o Mineirão. Não vai ser um jogo para 60 mil pessoas. Vai ser um jogo para, seria um jogo para 20 e poucas mil pessoas, né? Com a torcida maior parte do Cruzeiro, uma pequena parte ali da torcida do Palmeiras e tal, 20 e poucas mil pessoas. Não tem condição de dar garantia para 20 e poucas mil pessoas? Aí realmente o negócio tá complicado. E você, Lélio, a sua opinião sobre isso? Muito se fala também sobre a interferência do Poder Judiciário, Ministério Público, num campo esportivo. E normalmente as instituições, a FIFA, uma CBF, as federações, aceitam muito pouco isso ou quase nada esse tipo de interferência. Talvez por isso também essa reação é mais radical, né? Não aceitam, e isso poderia acarretar até com uma punição ao Cruzeiro. Isso pode acontecer. Se a CBF entender dessa maneira, de uma interferência, como eles chamam lá, da justiça comum, isso pode perfeitamente acontecer. Lembra do América, né? Você fala dos anos 90? Isso, que ele foi pra segunda divisão. A América foi pra justiça comum, ficou um tempão aí, suspenso. Com o Magnus Lívio, que era o presidente do América. Então, a gente tem que ver bem isso. Agora, não deixa de ser uma demonstração de força do Palmeiras nos bastidores da CBF. Talvez, se viesse ali também uma decisão já via STJD, beleza, mas veio uma determinação diretamente da CBF, não foi? Só a CBF, jogo com portões fechados, vamos garantir a isonomia do torneio. Vamos ver até onde isso vai, mas é lamentável, né? Porque o negócio que quando aconteceu 2 anos atrás, ano passado o Cruzeiro foi jogar em São Paulo, a torcida foi lá, não é? Esse ano também, né? Esse ano a torcida do Cruzeiro foi lá. Então por que a torcida do Palmeiras não pode vir aqui? Vai ter retaliação, por isso tem que garantir, pô. Olha, ali ano que vem, como é que vai ser? Pois é, ué. Acabou então agora, quando tiver Cruzeiro e Palmeiras no Allianz Parque ou no Mineirão, é sempre sem torcida? Torcida única. Ou torcida única. Mas é lamentável. E no momento em que o Cruzeiro mais precisa da sua torcida, né?
Eu acho que o Cruzeiro está sendo mais prejudicado nisso, né? Se você pensar, teve um torcedor do Cruzeiro que morreu nesse episódio, que está motivando esse tipo de situação, esse tipo de decisão. O Cruzeiro faz o seu último jogo da temporada em casa. É uma outra oportunidade, uma última oportunidade de, através da bilheteria, ter uma arrecadação também. E, enfim, e outros desdobramentos, o próprio desdobramento esportivo que o Cruzeiro precisa, né? Agora, a CBF entender que é preciso ter uma torcida única, detalhe, até a interferência do Ministério Público é que me gera um pouco mais de estranheza. A interferência do Estado, talvez até num bom sentido, de, olha, como teve esse tipo de incidente, não vamos aceitar isso, até mesmo por conta de segurança, precisa ter torcida única, só a torcida do Cruzeiro. Acabou prejudicando o Cruzeiro esse tipo de interferência. Nem sei se o Cruzeiro também gostaria de ter torcida única, pediu para ter torcida única. Do Cruzeiro não teve pedido nenhum nesse sentido. Pois é. A própria nota normalmente não disse isso, né? Normalmente a Polícia Militar, ela sempre, quando você pergunta sobre clássico com torcida única ou dividida, como é a diferença para a Polícia Militar, para a segurança, quando Cruzeiro e Atlético jogam no mesmo dia, isso já aconteceu, e a polícia sempre fala que tem condições, que assegura de todas as maneiras. Então, colocar esse jogo como torcida única, para mim é uma decisão totalmente errada, é uma decisão, é um papelão que acontece no Campeonato Brasileiro nestas últimas rodadas da competição, Nobre. Também, pra mim também. A gente fica muito triste, né? E também pra gente que vai trabalhar, já trabalhei inclusive em um jogo em que não havia torcida, né? A gente que trabalha, a gente sente falta também do torcedor, é um clima diferente. E para um jogo que vale muito, né? Para os dois times, para os dois clubes. É uma pena que isso tenha acontecido da forma como aconteceu, mas enfim, acho que não tem muito o que acontecer até amanhã. A partida vai de fato acontecer com portões fechados e a gente vai vivenciar mais uma vez essa experiência triste no futebol. O Gabriel Moraes está até mandando mensagem aqui, falando que o Cruzeiro pediu torcida única, mas foi lá atrás. Até perguntei aqui, quando a emboscada aconteceu, então, que o Cruzeiro chegou a pedir torcida única, confesso que eu não vi, nesse caso de Cruzeiro e Palmeiras, esse pedido do Cruzeiro para ter torcida única no Mineirão. Mas aí no caso da torcida única, aí iria ferir o regulamento da isonomia. Porque se o Cruzeiro teve torcida lá no Allianz Parque, aí o Palmeiras tem que ter torcida aqui também. Não dá pro Cruzeiro entrar aí e pedir torcida única, aí não, aí tem um regulamento da competição. E esse episódio ele não começou em outubro, ele começou 2 anos atrás, quando a torcida do Palmeiras estava vindo para Belo Horizonte para acompanhar um jogo pela Libertadores contra o Atlético. E aí ali começa a história, e nessas idas e vindas aí nada aconteceu, até a emboscada do dia de outubro, que a torcida do Cruzeiro voltava lá de Curitiba. E lembrando que nessa emboscada, de Curitiba, nem de São Paulo era. Eles não estavam jogando, os dois times. Era um Atlético Paranaense e Cruzeiro, pô. E o Palmeiras não era esse o jogo? E o Palmeiras. Mas hoje também eles prenderam os 10 vagabundos lá, né? 10 vagabundos foram presos lá em São Paulo que participaram disso aí. E esses aí estão lá no Chilindró. Aí é só jogar a chave fora, deixar lá. 2 já estavam presos, se não me engano, e aí deu sequência à operação hoje também. E é isso que tem que acontecer, né? Foi uma situação que nem aconteceu dentro do estádio. Se acontece dentro do estádio, em dia de jogo, de Cruzeiro e Palmeiras, você tem uma motivação para esse tipo de decisão. Mas fora do estádio, digamos, não vamos nos acostumar com esse tipo de situação, mas não é por esse caminho, né? A punição, ela tem que vir, não é esportivamente, não é punindo o clube, não foi o clube ali que teve um fato motivacional ali, digamos, não foi um jogo de futebol, não foi falta de segurança por conta de um jogo. Não foi até Cruzeiro e Palmeiras nem estavam se enfrentando no dia dessa emboscada. Aqui no nosso WhatsApp, 988-100-917, o Ed tá falando assim, é simples, a PM está esperando os clubes definir o valor a ser pago pela segurança. A opinião dele aqui. Também com a gente no 988-100-917, o André Carvalho de Betim. Vou dizer uma coisa, jamais pensei que diria. Se o Perrella tivesse aí, o Cruzeiro teria torcida amanhã. Falta esse dirigente para brigar, bater na mesa, a diretoria tá frouxa. Não sei se é muita força política nesse caso. O grande problema nesse momento é justamente a interferência política. Porque se chegar só, não,
Vamos ter aqui as duas torcidas e aí, beleza. E a grande questão agora era, por exemplo, a polícia militar chegar e falar assim, olha, pode vir que a gente garante a segurança. Acabou o problema. E a partir de determinado ponto a gente vai escoltar os torcedores do Palmeiras. Sim. Lá hoje já tem um esquema todo preparado para ir pro Mineirinho, pegar uma passarela e chegar diretamente ao Mineirão. Pelo menos foi construída a passarela para isso, né? Pra torcida visitante, não é? Não sei se ela foi construída para isso, mas ela é sempre ela é usada nessa logística para torcida visitante. Então faltou isso. Agora, se tem garantia, beleza, aí a isonomia tá mantida, tem torcida lá na Allianz Parque, tem torcida no Mineirão, acabou. Agora, se tem um regulamento, não dá pra gente ir contra o regulamento, não dá pra gente simplesmente chegar aqui e falar assim, eu não concordo, você não concorda com o regulamento da competição, então, é uma coisa, e aliás, um abraço pro grande batera, que não é o Neném Godoy. Não é o Neném Godoy, abraço pro Neném Godoy também, Marcelão Dias, baterista lá da banda Trem da Sete, mandou um abraço pra você, viu, Léo? Valeu, Marcelão. E ele falou também, ó, o Corinthians também tá sendo beneficiado nessa aí, né? Porque o Cruzeiro não vai ter torcida e tal, Palmeiras não vai ter torcida, jogo com portões fechados e o Corinthians tá ali na briga com o Cruzeiro, né? Aqui o Maurício tá falando, Rafa, o Ministério Público de Minas Gerais se meteu onde não devia, por isso terá torcida única. É a opinião dele por aqui. Você ia falar algo, Rafa? Não, é só citando também que o Bahia, né? Não só sim. O Bahia também. Mas acho que ele deve ter falado Corinthians, né? Porque normalmente fala assim, tem essa proteção com Flamengo e Corinthians, tem uma força política maior, uma preferência maior. Né? Mas aí de tabela o Bahia tá pegando isso aí, então, segundo o seu batera aí. Seu batera? Seu batera ele. Abraço pro Marcelão. Aqui no chat da nossa live, no youtube.com/otempo, o Paulo Gontijo tava falando por aqui, Galo foi roubado no primeiro e segundo turno pelo Palmeiras. Luiz Alberto tá por aqui também, o Anderson Cardoso. Cruzeiro virou um anão político, essa é a verdade. A Leila bateu o pé e a CBF obedeceu. Abraço aqui pro Anderson. Também o Ramon Bini tá falando, se existe uma palavra que seja hipócrita, é a palavra isonomia. Edivaldo Benfica, prenderam só pra justificar a decisão da CBF. Amanhã, depois do jogo, eles soltam todos. Ficou meio curioso, né? Porque a prisão foi justamente hoje. Esse caso aconteceu tem mais de um mês já, né? Muito bem. Algo mais, Rafa? É isso, então a gente fica esperando essas informações aí com relação ao treino do Cruzeiro hoje, né? A gente ontem até procurou algumas imagens, o Cruzeiro não divulgando também as imagens do treinamento de ontem, pra gente entender a participação do Wallace, a participação do Gabriel Veron, pra ver se existe a possibilidade da presença dos dois amanhã. A gente segue acompanhando por aqui, claro, apurando para tentar trazer as últimas informações do Cruzeiro, desse treinamento que finaliza a preparação para o jogo de amanhã. O Cruzeiro com mais um jogo importante no ano, tentando ainda essa vaga na Libertadores de 2025. Perfeito, Nobre. Já tá lá no nosso portal O Tempo, Gabriel Moraes subiu há pouco, tava faltando a posição ou posicionamento da Polícia Militar diante dessa situação, né? A PM se posicionou, garantiu segurança em Cruzeiro e Palmeiras, mas foi favorável à torcida única. Então fica aí esse lance meio paradoxo aí, esse paralelo, viu? Mas aí não existe. Aí é ferir o regulamento da competição. Se a PM fala assim, olha, pode vir que a gente garante, beleza, fechou. Aí vai abrir tudo. Agora também, como o Rafa falou, faltando 24 horas pro jogo, vai abrir para vender ingresso, agora já era, né? Todo o posicionamento da PM, a matéria completa está lá no nosso portal O Tempo, assim como a cobertura sobre esse caso, né? Sobre o que aconteceu hoje, a movimentação. Primeiro o vice-governador, Matheus Simões, que judicializou essa situação do Mineirão de portões fechados, foi para uma comarca de Belo Horizonte, que se disse não responsável por isso, voltou para uma comarca do estado e por aí vai. Tem tudo lá em otempo.com.br/esportes. Valeu também, Gabriel Moraes.